gente! Como vocês estão? Aqui é a Brenda e o vídeo de hoje é mais um daqueles onde eu quero ter um bate-papo com vocês mesmo, tá? É só algumas reflexões que eu tenho, algumas coisas que eu tenho visto ultimamente que têm me intrigado. Já deixo claro que eu não sou profissional da área, não tenho nenhuma formação nesse assunto, então não tô falando nada que é certo, que é errado, é apenas o meu jeito de ver as coisas, tá bom? Então vamos lá? E vocês já viram aí no título, então, sobre o que vai ser esse vídeo, né? É sobre essa nova cultura do wellness, do bem-estar, da busca incessante pela saúde. E, mais uma vez, eu não sou nutricionista, eu não sou educadora física, não sou médica. Eu sou formada em odontologia, né, que não tem muito a ver, mas eu entendo nem que seja um pouquinho sobre a saúde de forma geral. Então eu posso falar um pouco desse lado. O que eu queria conversar com vocês hoje é justamente sobre essa busca incessante pela saúde, pelo lifestyle, da vida tranquila, das pessoas que estão sempre querendo fazer mais esportes, mais e mais coisas, beber mais água, comer mais alimentos saudáveis. E aí você me pergunta assim, uai Brenda, mas isso é uma coisa ruim? De forma alguma, né? Isso é uma coisa excelente. A gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que se alimentar bem, tem que praticar exercícios. E essa é uma cultura que vem exatamente em contrapartida da cultura que a gente vivia há alguns anos atrás, onde tinha essa exacerbação do consumo de bebidas alcoólicas, de drogas, as pessoas não queriam fazer muito exercício. Então, esse movimento vem contra essas coisas que a gente vivia no passado e aparentemente é algo lindo, é algo que faz total sentido. Mas, não sei no meio de vocês, mas pelo menos no meu, quando eu converso com as pessoas ao meu redor, todo mundo tá sempre buscando essa saúde, buscando essas coisas que fazem bem, mas ninguém tá bem. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tá com síndrome do pânico, todo mundo tá depressivo, todo mundo acha que as vitaminas estão baixas, todo mundo tá sem energia, ninguém tá satisfeito com o corpo. E aí a gente entra no paradigma. Como que as pessoas estão a cada momento buscando mais essa saúde e parece que a gente só perde? Se vocês têm redes sociais, né, Instagram, TikTok, até aqui no YouTube mesmo, vocês já viram alguma coisa falando sobre esse wellness, né, que é exatamente isso, esse movimento de um estilo de vida mais saudável, da busca pelo bem-estar. E, infelizmente, a gente acaba entrando numa utopia, né? Nas redes sociais a gente vê aquelas pessoas com corpos perfeitos e, querendo ou não, a gente acaba se comparando muito, né? Mesmo não tendo o mesmo estilo de vida, a gente vê lá a influenciadora X que tem um corpo maravilhoso, que já teve não sei quantos filhos, mas não tem nada de barriga, não tem nada de celulite, e a gente acha que a gente pode ter aquele mesmo corpo, mas não pode, porque aquela pessoa, ela tem alguém para ajudar ela na dieta dela no dia a dia, tanto para montar uma dieta quanto realmente para fazer a comida. Ela tem um nutricionista que tá com ela, né? Tem um educador físico, tem procedimentos estéticos que a gente sabe que estão cada vez mais difundidos, eu vou falar um pouco sobre isso também, além da utilização de medicamentos, que é algo que infelizmente também está se tornando muito comum. E o medicamento em si não é o vilão, ele veio realmente para ajudar, ele tem a sua indicação específica, mas pessoas que não têm necessidade estão usando ele como um atalho para chegar em um ponto que às vezes o que ela estava antes já estava bom. Ela nem precisava daquilo, mas por causa das referências que ela está usando, que são extremamente altas, ela não consegue se conformar com o próprio corpo. Por isso que acaba entrando nessa questão da saúde mental, porque, como eu falei com vocês, eu vejo cada vez mais pessoas sofrendo com essa questão da saúde mental, que estão ansiosas, que não estão satisfeitas com as suas vidas, com seus trabalhos, com seus corpos, exatamente porque vê na internet uma coisa que ela nunca vai conseguir conquistar. Mas aquilo que a pessoa mostra não exatamente é a verdade. E então ela acaba se frustrando muito e criando uma realidade que não existe na sua cabeça. Como eu disse, eu não tenho formação na área de nutrição, de educação física, de psicologia, nada disso. Mas eu sei que os pilares da saúde, né, que não é somente a ausência da doença, mas os pilares da saúde englobam completamente a saúde da alimentação da pessoa e principalmente hoje em dia a saúde mental. E eu acredito que essa busca por esse corpo perfeito, por esse rosto perfeito, tem influenciado demais
na saúde mental das pessoas. E outro ponto muito importante também é que cada vez as pessoas estão entrando nessas redes sociais mais jovens, né? Então elas têm contato com esse mundo, têm contato com esse bombardeamento de informações, de referências, de fotos, de corpos perfeitos, de rotinas perfeitas, cada vez mais jovens, antes mesmo de formar o seu próprio discernimento do que realmente faz sentido para ela e do que não faz. Eu vi um dado que me deixou até um pouco assustado, eu anotei aqui para falar para vocês, que teve um aumento de 141% nos procedimentos estéticos entre adolescentes de 13 a 18 anos nos últimos 10 anos. Ou seja, nos últimos 10 anos, o número de procedimentos estéticos em jovens com menos de 18 anos mais do que dobrou. Né? E não tem como a gente falar que essas duas coisas não têm relação. Ou seja, cada vez mais jovens as pessoas estão fazendo lipo, estão fazendo botox, estão colocando prótese nos seios, estão fazendo procedimentos no rosto. E é um tópico um pouco sensível para se falar, porque realmente a gente sabe que tem alguns casos que merecem, né, mais atenção, que a pessoa precisa daquilo não somente pela estética, mas também pela saúde, pelo conforto físico da pessoa. Mas alguns casos que a pessoa não tá nem, o jovem, né, a menina ali com 13, 14, 15 anos, ela não tem nem o corpo formado completamente. Então, às vezes o peito dela não cresceu o suficiente e ela já quer colocar uma prótese, mas ela nem deu tempo do corpo se desenvolver, entendeu? Ela quer fazer uma rino porque ela acha que o nariz não compõe bem com o rosto dela, mas ainda não deu tempo do rosto desenvolver completamente. Então acaba sendo um pouco problemática essa questão, porque eles querem fazer, né, porque não são só as meninas, mas os jovens querem cada vez mais fazer porque eles veem outras pessoas fazendo e é meio que um efeito manada, né? Parece que quando uma pessoa faz, os outros todos querem fazer também. É algo que começou ali na saúde mental, né? Ela começou a ficar insatisfeita com o seu próprio corpo e ela acaba pondo em risco a sua própria saúde física, né? Porque mesmo que seja um procedimento, que você procure um local bom, um profissional adequado para fazer aquilo, existem os riscos inerentes a qualquer procedimento. Pode ter complicações pós-cirúrgicas, no caso de uma lipo, alguma coisa assim, as pessoas podem entrar em dietas extremamente restritivas e acabam prejudicando a própria saúde física. E muitas vezes a gente vê meninas, eu vou falar meninas porque eu acho que é uma coisa mais das mulheres. Ultimamente os homens também estão, né, indo mais para essa área da beleza, da estética, mas eu ainda acredito que o público feminino seja muito maior. Mas a gente vê meninas jovens ou até um pouco mais velhas mesmo, mais sofrendo por coisas tão pequenas, por partes do corpo, assim, por ter uma celulite, porque tem uma estria, porque tem uma barriguinha um pouco maior, mas é uma coisa tão normal. A gente entrou num universo onde o perfeito é assim, que todo mundo tem que ser tão perfeito, que o seu braço tem que ser fino, que a sua cintura tem que ser fina, que a sua bunda tem que ser grande, que o seu quadril tem que ser, o seu quadríceps, o seu abdômen tem que ser trincado, que o seu rosto não pode ter marcas de expressões. O que são as coisas assim normais do corpo humano não pode mais existir. E isso acaba deixando a gente até um pouco triste, se for parar para pensar. Eu vi um outro dado de que quase 50% dos jovens entre 15 e 29 anos relacionam a ansiedade com o uso das redes sociais. E também que jovens com problema de saúde mental ficam em média 50 minutos a mais por dia nas redes sociais em comparação aos outros jovens que não relatam esses tipos de problema. Então, claramente, a rede social está afetando não só os jovens, né? Esse dado aqui em específico é relacionado aos jovens, mas a gente vê a nossa sociedade de forma geral. Mesmo que você use a sua rede social ali como uma forma de entretenimento, de lazer, eu acredito que quando a pessoa não tem bem consolidado o que ela quer, o que ela é, né, as coisas que são importantes para ela, e quanto mais jovem ela tem acesso a esse tipo de conteúdo, ela acaba se deixando levar, mesmo que não seja por um post, por dois, mas ao longo dos dias, aquilo vai influenciando e vai deixando nela essa sensação de que ela precisa pertencer a um determinado grupo. Agora, voltando mais para essa área da saúde, segundo a OMS, um corpo saudável não é aquele que não apresenta nenhum tipo de doença, mas sim aquele indivíduo que tem um bem-estar físico, social e mental.
Ou seja, a saúde é muito mais do que você não ter nenhuma doença, porque você pode ter um corpo perfeito e uma mente doente. Então, isso não quer dizer que você esteja saudável. A saúde pode ser muito diferente da estética. Eu acho que todo mundo está cansado de saber o que é importante para ter um corpo saudável, que também acaba influenciando na mente saudável, que são os exercícios físicos regulares, né? Um sono bem adequado, com um horário de sono bem estabelecido, alimentação saudável e essas coisas que a gente está cansado de ouvir. Porém, só isso não é o suficiente. E essas coisas não podem ser o centro da nossa vida, não podem ser tudo, sabe? A gente vê pessoas magras, magérrimas, assim, tomando medicamentos para emagrecer e eu fico sem entender. Esses dias eu vi uma postagem de uma menina que eu acompanho, que ela já era magra, mas ela começou um acompanhamento com a nutricionista para perder mais gordura e ganhar massa magra, né? E ela tava, eu acho que com 20% de gordura, que pelo menos pela foto, pra mim, assim, era um corpo perfeito, lindo, lindo, lindo. Tinha uma celulite ali ou outra que é normal, né? A gente acha como se que as pessoas não tivessem, mas é extremamente normal. E o percentual de gordura dela tava ali por volta dos 20%, e a nutricionista classificou isso como elevado. Quando eu vi, eu até pensei em colocar a foto, mas eu vou não expor. Quando ela colocou como elevado, eu fiquei assim, um pouco em choque. Foi o que eu já tava pensando em fazer esse vídeo, mas foi o que mais me motivou, porque o corpo dela era lindo, sabe? É perfeito. Tinha uma cintura fina, uma barriga, aparentemente um corpo saudável, né? E considerar aquilo como elevado me deixou um tanto quanto pensativa, porque isso é o que faz as pessoas ficarem tão frustradas com os próprios corpos, sabe? Se você vê uma menina ali que é modelo, e ela está sendo considerada como um percentual de gordura elevado, você se sente muito mal. Mas o ponto central desse vídeo que eu quero falar é que se as pessoas realmente estão buscando esse estilo de vida mais saudável, essa busca pelos esportes, porque elas querem, porque elas se sentem bem, ou apenas para pertencer a um grupo, porque todo mundo está fazendo, porque elas precisam provar algo. Você realmente precisa se abster tanto das coisas que você está se abstendo. Eu não estou falando aqui para ninguém exagerar, gente, pelo amor de Deus, é sempre bom senso, né? Recentemente viralizou um vídeo aí do Guto Galamba, que era um treinador versus 30 gordos, e aquele vídeo deu muitos insights pra gente, quem viu. E realmente eu concordo com ele, eu não acho que um corpo gordo seja um corpo saudável, mas não é só isso que importa. Porém, falando assim de uma pessoa que tá com um corpo legal, que faz um exercício, que tenta manter uma dieta balanceada, às vezes a pessoa deixa de sair, deixa de comer uma pizza uma vez na semana, deixa de comer um lanche, porque aquilo vai ter não sei quantas calorias. As pessoas calculando calorias, pessoas que não são nutricionistas, que não estão em processo de emagrecimento, ficam calculando caloria o tempo inteiro, e gente, isso não é saudável. A busca pela saúde é extremamente importante, né? Eu acho que é uma das, se não a maior bênção que a gente pode ter, mas se a busca pela saúde está afetando a sua paz e colocando o seu próprio corpo físico em risco, eu acho que é hora de repensar esse caminho. Nos últimos meses a gente tem visto uma popularização enorme dos remédios para emagrecer, acho que vocês sabem quais são, e os remédios não são vilões, os remédios têm sua indicação muito bem definida, né? Eles têm um público-alvo, mas eu acredito que muita gente tá usando assim de forma indiscriminada, muita gente não tem necessidade de usar e acaba colocando a saúde em risco, porque muitas pessoas usam sem orientação médica, sem orientação de nutricionista, sem o acompanhamento. E às vezes até os próprios profissionais da saúde acabam prescrevendo esse tipo de medicamento para pessoas que não têm necessidade. No meu ponto de vista, isso é algo assim que deveria ser repensado. A pessoa tem o livre-arbítrio de escolher o que ela quer para o corpo dela, se ela quer usar ou não, mas ela tem que saber que a partir do momento que ela usa aquele produto, quais são os efeitos colaterais que ela pode ter e principalmente o que pode acontecer depois que ela parar, né? Se ela pode ter alguma complicação, se ela pode voltar a ganhar peso, às vezes ela ganha até mais e acaba ficando frustrada e vai entrando num ciclo vicioso ali que ela nunca vai estar satisfeita e ela nunca vai aprender como se controlar sozinha.
Mas então é isso, só um vídeo dos meus pensamentos, as reflexões que eu tenho aí no dia a dia de uma pessoa que não é profissional do assunto, mas que vê que esse wellness é um movimento muito interessante, sabe? Eu acho que realmente a nossa sociedade precisava disso, principalmente depois da pandemia, que muita gente perdeu tanto saúde física quanto saúde mental. Então ele veio como um socorro para esse movimento, né? Mas é muito importante que a gente tome cuidado para não exagerar tudo, gente, tudo. Mesmo que seja uma coisa boa, em exagero ela pode fazer mal. Mas quando usada da forma correta, ela pode trazer coisas maravilhosas. Um corpo mais disposto e uma mente mais equilibrada, né? Mas então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês concordam comigo, se vocês pensam diferente, comenta aqui pra gente conversar um pouquinho. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchauzinho!